Olá, pessoal! Hoje nós vamos seguir com a nossa aula prática de patologia geral das neoplasias, através de imagens, tá? Parte 2. Bom, hoje nós vamos falar de papiloma, amartoma, teratoma, coristoma, certo? Algumas neoplasias de origem mesenquimal, benignas e malignas, uma neoplasia de origem óssea e linfoma, tá? Bom, o que vocês veem aqui é uma mucosa e essa lesão que se projeta na luz e se diz que o papiloma, na verdade, ele é uma proliferação de células benignas que tem uma projeção tipo dedo de luva, tá? E realmente o que se vê na microscopia é que faz essas projeções parecendo assim um dedinho de luva. Vocês estão vendo que é um epitélio plano benigno, certo? Que corresponde aqui a uma mucosa escamosa, tá? Então, essa lesão, ela, papiloma, né, um papiloma único e tal, ele aparece, por exemplo, na úvula, né, a gente pode ter no esôfago, na laringe, e eles não têm um significado maior. Na laringe existe uma outra entidade, que é uma papilomatose, que aí ela tem que ser vista um pouco mais de perto. Mas o papiloma escamoso, ele é uma projeção de células, além na superfície, tipo dedinho de luva, com epitélio escamoso totalmente normal, tá? Não vai ter atipia celular, não vai ter, pode ter uma ou outra atipia mitose, mas é uma lesão totalmente benigna, que vocês vão identificar. Bom, aí a gente tem o conceito de amartoma pulmonar. O amartoma, ele pode ser pulmonar, ele pode ser hepático, né? Existe mais raramente amartoma mamário, pode acontecer em vários sítios. Aqui eu escolhi essa imagem, que é um amartoma pulmonar. Esse é o pulmão, vocês estão vendo esses pontinhos pretos aqui? Esses pontinhos pretos são antracose, tá? Que é o depósito de carbono. Então, ele forma uma massa bem delimitada, que vocês estão vendo, uma certa cápsula, ela é lobulada, tá? Branca, às vezes ela tem um certo brilho, porque tem um aspecto, muitas vezes, mixoide, porque produz cartilagem. Em exames, às vezes, de imagem, o pessoal faz confusão, por quê? Porque ela tem uma aparência de lesão neoplásica, tá? Bom, o que que acontece? Então, no amartoma, a gente tem uma malformação do tecido naquele local. E aí, se tem um nódulo que é constituído por, se for no brônquio, pode ter epitélio brônquico, pode ter cartilagem, tá? Pode ter tecido adiposo, e tudo benigno, tá? Uma lesão benigna. Então, é considerada pela maioria dos autores aí como uma malformação do tecido que lhe deu origem. Como já foi feita a avaliação genética e existem alterações, também há uma tendência de repente, daqui a um tempo, ela ser considerada como uma neoplasia benigna, tá? Porque tem alteração genética. Mas, por enquanto, nós consideramos assim, uma malformação. Ela tende a ser única, bem delimitada, encapsulada, pode ter um aspecto que a gente diz mixoide, que é um aspecto tipo uma gelatina, brilhoso, e na microscopia ela tem tecidos que não deveriam estar ali, mas que são benignos. Então, isso aqui vai ter cartilagem, vai ter adiposo, tá?
pulmão e fígado são os locais mais frequentes. Como vocês estão vendo aqui, ó, na microscopia, se tem os elementos que a gente chama de mesenquimais, né? E que a gente tem, por exemplo, cartilagem, vários ninhos de cartilagem que vocês podem ver, ó. Tá? Tem condrócito, tem o tecido adiposo, eu estou procurando aqui, mas não está aparecendo. Talvez aqui tenha um pouquinho, tá? Tem um tecido, às vezes, fibroso, que acompanha. Eu não vi músculo, tá? Mas não precisa ter músculo. O pessoal costuma fazer, às vezes, exame transoperatório, mandando para nós um nódulo, e quando a gente olha, já vê que ele é tão bem delimitado, que tem aquele aspecto brilhoso, logo se pensa, bah, será que é um amartoma? E aí, aparecendo cartilagem, adiposo, a gente já consegue fechar, tá? Por enquanto, uma malformação do tecido de origem. Bom, o teratoma, o que é teratoma? A gente fala muito em ovário porque o ovário é o que mais tem esse tipo de lesão, tá? E no ovário, geralmente, é benigno e é o principal tipo de cisto que aparece lá no ovário. O teratoma é uma lesão totipotencial, ele vai ter origem em mais de 3 elementos. A gente também pode chamar de misto, tá? Apesar dele ser totipotencial, ter mais de 2, pode ter 4 elementos, enfim. Ele é um tumor misto, mas ele é totipotencial. E aí formam cistos de tamanhos variados, às vezes imensos, tá? Quando se corta, uma característica bem marcante é que ele tem um conteúdo sebáceo, pelos, muitas vezes. Em outras ocasiões, se encontra dentes, inclusive, dentro desse cisto. Ou o tecido adiposo bem claro, né? Porque ele vai formar vários tipos de tecido. Pode formar glândula intestinal, na microscopia a gente vai ver. Pode formar tireoide, tá? Osso, cartilagem, tecido nervoso, que são 2 componentes importantes. Por quê? Porque o teratoma, ele é classificado como teratoma maduro, que tem um comportamento do bem, tá? E o teratoma imaturo, que tem um comportamento mais agressivo, diria assim, maligno, tá? O que faz a diferenciação entre um e outro, na verdade, é o tipo de tecido nervoso, tá? Se a gente tem o tecido, sistema nervoso que aparece, às vezes até com astrócito e tudo mais, se ele é semelhante ao adulto, mesmo tendo esse tecido nervoso, ele é benigno. Se ele é do tipo fetal, então o teratoma é imaturo. A cartilagem também entra nesse nosso esquema. Uma cartilagem imatura, ela vai, né, ou fetal, ela já está dizendo que, olha, esse teratoma já não é benigno. Então, são os 2 componentes principais, e o principal do principal é sistema nervoso, que forma. Ou seja, se a gente tem uma lesão pequena, a gente tem condições de avaliar toda a lesão. Se ela é grande assim, se procura alguma área dentro dessa cavidade cística, que vocês estão vendo que aqui tem uma cavidade, né? Tá? Aqui está a parede da cavidade, tem origem no ovário, e sempre se avalia o conteúdo, que geralmente é um conteúdo sebáceo, tipo cisto sebáceo. Se avalia se tem alguma área sólida, alguma área papilar, que seriam áreas para, né, nos alertar um pouquinho mais, certo? Mas é isso aí. Quando a gente não acha nenhum elemento, só pelo e gordura e glândula sebácea, a gente acaba laudando como cisto dermoide, teratoma cístico maduro, entre parênteses, cisto dermoide, para vocês lerem. Então, já sabem quando tiver esse laudo. Aqui, ó, dá para ver bem a histologia. Tem um epitélio de transição, tá?
epitélio plano, epitélio de transição, que a gente chama, a cartilagem, que é tipo cartilagem madura, não é imatura, então não vamos nos preocupar. Algumas glândulas, certo? Adiposo, vocês estão vendo aqui. Essa glândula, eu não sei se aqui é uma célula caliciforme, porque não é um microscópio, mas a gente pode ter glândulas intestinais aqui, certo? Mas essa característica é muito importante. Nesse outro, o que se vê aqui são o conteúdo sebáceo, né, e umas lamelas córneas, um epitélio plano com glândulas sebáceas, folículo piloso e tudo mais, ó, folículo piloso, adiposo, ou seja, aqui caracteriza bem como um cisto dermoide, como se estivesse olhando uma pele, e não é, é um cisto de ovário, tá? Tem outra imagem aqui, ó, colágeno depositado, essa glândula intestinal, ó, dá para ver que tem a célula caliciforme, porque a glândula intestinal, ela tem essa célula caliciforme que produz muco, e esse que é o tecido de sistema nervoso, central, mas ele também é maduro, é semelhante ao tecido adulto, então não precisamos nos preocupar, tá? Então, teratoma é uma lesão totipotencial que pode formar N tipos de tecidos, né, dentro de um cisto ovariano. Que é isso aí que vocês estão vendo. Aí vem um outro conceito, que é coristoma ou heterotopia. O que é coristoma ou heterotopia? Significa, assim, um tecido fora do lugar. Então, seria uma alteração congênita em que permanece em algum lugar ali, que não deveria, um tecido normal, tá? Vocês veem que as heterotopias, elas são muito frequentes, tipo assim, no intestino delgado, no estômago, tá? Vocês estão vendo aqui que tem essa área aqui com uma depressão, e essa lesão era uma lesão bem grande, nesse caso, onde tem a flecha. E aí o pessoal ficou preocupado, fizeram a cirurgia, e o que tinha? Ali a mucosa gástrica, tá? Tinha aqui glândulas gástricas, tá? E essas glândulas que vocês veem aqui, ó, nesse outro tecido, é pâncreas. E é pâncreas normal. Então, é um pâncreas que, por que está ali na sua mucosa gástrica, certo? A gente chama isso, então, de coristoma ou heterotopia. É um pâncreas fora do lugar. Com mais frequência, ele acomete o delgado, também pode acometer a vesícula biliar na parede, acho que tem uma foto aqui, tá? Mas ele é normal. A única coisa que tem que prestar atenção é que a gente tem a heterotopia e existe a possibilidade desse tecido benigno sofrer uma transformação, tá? Mas aqui tá bem bacana, tem a mucosa gástrica e aí na submucosa o pâncreas. Ele tanto pode ter as glândulas exócrinas como as ilhotas, tá? Nesse outro caso, ficou o título para baixo, mas aqui vocês têm um corte de uma vesícula biliar. A mucosa da vesícula, a vesícula biliar não tem submucosa, certo? E aí a gente tem o restante da parede com camada muscular, com serosa. E o que se vê aqui? Um pâncreas. É como se estivesse olhando o pâncreas na parede da vesícula. E a gente lauda como eu falei para vocês. Mucosa, como é tecido pancreático heterotópico. Isso é coristoma, tá? E é benigno aqui. Bom, eu não falei no início, mas eu também coloquei um adenoma pleomórfico, porque como eu falei do teratoma, que é totipotencial, e eu já tinha falado na outra aula sobre o fibroadenoma, que também é um tumor misto,
né? Mas é só bifásico, tem 2 componentes. O adenoma pleomórfico também é um tumor misto. E ele aparece com muita frequência na parótida, tá? E aí vocês veem aqui, ó, até tem a historinha que é um paciente de 47 anos, certo? Que fez uma biópsia e que deram o diagnóstico. Normalmente, adenoma, como o nome diz, tem o oma, é benigno, né? E adenoma tem origem em glândula, mas ele também tem tecido cartilaginoso, que dá esse aspecto mixoide aqui. É uma lesão bem delimitada, porque por conceito, neoplasia benigna é uma lesão bem delimitada, encapsulada, que cresce por expansão. Aqui tem uma área um pouco mais escura e essa área branca, tá? Que tem um brilho, e esse brilho é mixoide, como a gente chama quando tem esse aspecto. Na microscopia, o que se vê? Se vê uma área, tá? Que tem as glândulas, tá? Uma proliferação glandular aqui, deste lado, e o outro componente, que é uma cartilagem, tá? Uma cartilagem com áreas que a gente diz mixoblásticas. Então, isso é um adenoma pleomórfico. Ele é misto. Aqui ele tem 2 componentes, ele poderia ter também um componente ósseo, tá? Mas a gente tem os ácidos ou glândulas proliferadas, que tem uma aparência muito tranquila, uma camada única de células, os núcleos polarizados, e essa cartilagem contendo o aspecto mixoide, tá? Isso é adenoma pleomórfico. Como se falou no teratoma ovariano e no adenoma pleomórfico, normalmente a gente costuma dar também o conceito para vocês de cistoadenoma mucinoso. Isso seria um adenoma imenso, uma cavidade cística ou mais de uma cavidade cística, e uma terminologia que se usa muito em ovário. Na verdade, essa terminologia ela está caindo de linha, porque a gente dá ou tumor misto, tumor mucinoso ovariano, ou tumor seroso ovariano, porque ele pode ser um cistoadenoma seroso, que o conteúdo ele é um conteúdo mais líquido, tipo assim, tipo um conteúdo de urina, ele é amarelinho e é líquido. E o conteúdo vocês estão vendo aqui, ó, que é gelatinoso desse cisto, é mucinoso. Então, a tendência é não chamar mais de cistoadenoma mucinoso e cistoadenoma seroso, e sim tumor mucinoso, né, ou tumor seroso benigno do ovário, ele tem o seu correspondente maligno também. Mas vocês veem que é um cisto enorme do ovário, tá? Aqui a parede, ó, a parede, e ele tem outros cistos, né? A gente vê bem as delimitações, aqui tem um que não foi aberto. Todos os cistos, quando se pega um ovário com várias cavidades císticas, todas elas têm que ser examinadas, tá? Nunca se sabe se no meio aqui de alguma não vai ter uma lesão mais sólida, por exemplo. E esse tipo de condição, só para vocês, é uma curiosidade, claro que o cistoadenoma mucinoso, ele tem que ser examinado com um olho mais alerta, porque a chance de ter concomitante um carcinoma aqui fica maior, tá? Mas então é isso, cistoadenoma é um grande cisto e que pode ter várias cavidades. E adenoma, por quê? Porque ele tem glândulas, ou glândulas que vão secretar um conteúdo seroso, ou glândulas que secretam um conteúdo mucinoso. E é isso que tem aqui na microscopia. Vocês estão vendo que o epitélio mucinoso, nós temos os núcleos, tá? Todos bem homogêneos, pareadinhos.
com um citoplasma bem amplo. Por quê? Porque é um citoplasma que secreta muco. E tem as glândulas aqui, que são glândulas que a gente diz que tem aparência, numa boa parte das vezes, endocervical, que tem um citoplasma bem vacuolado para secretar o nosso muco, mas é tudo benigno, tá? Não se vê nada de displasia, nem de neoplasia maligna, tá? Pode ter epitélio do tipo intestinal, certo? Isso aqui poderia relembrar, como ele diz, ó, é um epitélio colunar estratificado, ele pode lembrar o gástrico, porque tem os fovéolos, né? Mas, enfim, o importante é saber que ele tem um epitélio colunar estratificado, com citoplasma amplo e que secreta muco. Isso é o cistoadenoma mucinoso do ovário. Outra lesão. Aí eu estou partindo já um pouco para lesões de tecidos moles, que eu não falei da outra vez. Então, a gente vai ter lesões de origem em tecido mesenquimal. E o fibroma, em geral, né, é uma lesão que tem origem em tecido fibroso, em fibroblastos, certo? Ele também, o fibroma oma, é benigno, ele é bem circunscrito, ele é lobuladinho, branco. Esse era um fibroadenoma que o paciente tinha no tendão o tendão do antebraço, tá? E vamos ver se tem alguma coisa que eu me esqueci aqui. A área mixoide sempre pode ter nessas lesões mesenquimais. Existe fibroma que pode aparecer, por exemplo, vocês talvez leiam muitos, na cavidade oral, na bochecha ou na língua, que às vezes como é que eu vou dizer, pelo contato frequente e batida com a escova de dente, às vezes dá uma lesionada e o processo acaba desenvolvendo uma lesão desse tipo, né? Bem redondinha, branquinha, um pouco firme, mas móvel, e que o negócio é retirar, né? Porque, claro, ela cresce e começa a incomodar. Então, característica do fibroma, vocês estão vendo que aqui a gente tem um colágeno imenso, é uma fibrose e poucas células. E isso é uma característica bem benigna. E mesmo assim, essas células, elas não têm nenhum grau de atipia ou de pleomorfismo, tá certo? Muito colágeno, às vezes fibroblastos dispostos, mas benigno. Isso é fibroma. O fibrosarcoma já é uma lesão maligna e logo a gente vê aqui, porque a gente tem muito pouco estroma e muita célula, com mitoses, né, com atipias, um núcleo hipercromático, um núcleo grande, a razão, núcleo citoplasma aumentada, e a celularidade também vai chamar muita atenção. O fibro, aqui ó, é bonito de ver, ó, porque a gente tem, esse lado é benigno, esse lado é maligno. Neste lado, tem pouca célula, tá? De fibroblasto. No outro lado, tem células de tamanhos diferentes. E olha que mitose maravilhosa, tá? Os núcleos bilobulados, a nucleolo proeminente. É bem diferente uma lesão da outra. O fibrosarcoma, às vezes, em alguns casos, ele faz a disposição dessas células todas assim, e a gente chama tipo a escama de peixe, né? A disposição das células malignas. Mas então, tecido, fibroma e fibrosarcoma têm a mesma origem, mas assim, o fibroma tem uma origem mesenquimal em fibroblastos e é benigno, e o fibrosarcoma tem origem em fibroblastos e é maligno.
Lesões vasculares. Hemangioma. Hemangioma é uma lesão vermelhinha que a gente tem um monte, né, na pele. Elas são avermelhadas, às vezes um pouco azulada, mas a gente tem também hemangioma em víscera. E eu coloquei aqui um hemangioma hepático, esse é o fígado, e bem subcapsular, ele tende a ser bem periférico mesmo no fígado e subcapsular, como vocês estão vendo. Tem essa lesão hemorrágica, é a lesão benigna mais frequente do fígado e ele pode sangrar e muito aqui. A gente chama, na pele normalmente são hemangiomas pequenos e a gente chama de hemangioma capilar. No fígado, que tem esse hemangioma grande, a gente chama de hemangioma cavernoso, tá? Aí, vocês olhem essa outra peça, tá? Essa outra peça, o que que ela representa? Ela representa uma neoplasia de origem vascular maligna, sarcoma e anjo. Representa 1% de todos os sarcomas, é algo raro. Também dá no fígado, também é raro no fígado, tá? E a gente tem vasos, mas normalmente a lâmina é uma lâmina que mostra uma lesão com muito pleomorfismo. Pleomorfismo e anaplasia é bem pouco diferenciado. Aí temos aqui o hemangioma tranquilo e também a gente tem o hemangiosarcoma. O hemangioma, ele forma assim uns vasos ectásicos com esse conteúdo hemorrágico dentro. Não tem celularidade. O hemangiosarcoma, que é maligno, já tem uma celularidade bem aumentada, tá? Claro que esse aumento é um aumento menor, mas para fazer uma comparação e memorizar o que é benigno e o que é maligno. Inclusive, às vezes, a gente tem a impressão até que ele forma alvéolos, né? Com células. Ele tem pouco sangue aqui, mas normalmente... Bom, essa lesão é uma lesão óssea. Então, é uma lesão mesenquimal que tem origem em cartilagem, condroma, tá? Osteocondroma, então, osso e cartilagem. É uma lesão que ela tem essa característica, ela aparece principalmente no fêmur, ela tem um pedículo, é toda bocelada, a gente fala bocelada quando tem esse monte de nódulo, mas ela forma essa cartilagem aqui. Quando se corta a cartilagem, a gente vê que tem mais ou menos uns 3 milímetros de uma capinha de cartilagem e depois o tecido ósseo, tá? Sempre tem que excluir o condrosarcoma, mas existe também uma condição onde se tem vários osteocondromas, não um único, que é o mais comum, e esse também pode ter uma chance de malignizar. Aqui, ó, o que a gente tinha falado, é uma lesão, tá, que faz essa lobulação, que tem pedículo, que tem a capa cartilaginosa, e que tem aqui, logo em seguida, uma base com osso, certo? Uma ossificação. Costuma dar bastante no fêmur. Aqui os condrócitos, eles são benignos, tá? É uma lesão completamente benigna. Em compensação, o condrosarcoma, né? Vocês já podem ver que ele é maligno. Por quê? Uma lesão mal delimitada, olha só, bem mal delimitada, uma lesão que tem necrose, que tem hemorragia, e que a gente vê que ela é infiltrante. Ela já rompeu aqui periósteo e comprometeu tecidos moles adjacentes ao osso, tá? Ela tem normalmente essa cor branca, pode ter também uma aparência mixoide, como a gente fala, pode ter calcificações, mas a característica principal, comparando um com o outro, é que é uma lesão realmente de aparência maligna,
tá? Ela dá muito na porção distal do fêmur, mas pode ter um condrosarcoma em pelve também, certo? E ele aparece na microscopia com vários tipos celulares, porque a gente tem o grau 1, grau 2, grau 3, aqui é o grau 3, eu peguei um que tivesse um grau bem alto para mostrar uma cartilagem bem maligna para vocês. Então, vocês estão vendo assim, ó, que tem, ela é quase pleomórfica, porque a gente vê umas células muito malucas aqui. A gente tem a parte, né, como é que eu digo, mixoide, e tem essa celularidade com núcleo hipercromático, com olha só quantos núcleos, nucleolo proeminente, mitose, células de tamanhos variados. Olha aqui o que ele diz, é bizarro, eu gosto desse termo. Então, isso é uma cartilagem maligna e de um grau já bem alto. Muito diferente da cartilagem benigna, que tem os condrócitos todo arrumadinho, bonitinho. Então, osteocondroma e condrosarcoma. As duas lesões representando aí mesenquimais com origem em cartilagem. E por último, eu coloquei o linfoma, porque apesar dele ser oma, ele não é benigno, ao contrário, ele é bem maligno. Assim como o melanoma, né? É oma, mas é super maligno, super agressivo. Então, o linfoma, a gente tem, vocês vão aprender, tá? Mas existem vários tipos de linfoma e eles são classificados na imunohistoquímica e não na histologia. A gente, às vezes, tem até um rumo para dizer o tipo, mas a imuno vai dar a fenotipagem. Então, a gente tem os Hodgkin e não Hodgkin, mas ele forma normalmente uma massa branca, amolecida, muitas vezes lobulada, como nesse linfonodo. O linfonodo aumenta de tamanho, o paciente vai ter várias cadeias linfonodais aumentadas, pode ter necrose, pode ter hemorragia. A característica é assim, ó, a gente diz que ele tem um aspecto muito parecido com a carne branquinha do peixe, porque é uma área branca, assim, um pouco amolecida. É diferente de áreas brancacentas de carcinomas, completamente diferente. E tem origem, então, nas células linfóides, aqui, o nosso linfoma, tá? Num linfonodo. E o que vocês estão vendo é que esse linfonodo, ele perdeu aquela característica que existe de linfonodo. Muitos linfócitos, histiócitos, tá? E folículos linfóides. Aqui ele tem uma lesão com vários linfócitos de tamanhos diferentes, linfócitos com atipia, com um núcleo bem coradinho, tá? E o que eu botei aqui, ó, é que tem essas células aqui no meio, tipo histiócito, e os linfócitos na volta a gente chama de popcorn, tá? Que é a célula em pipoca. Mas não aparece em todos os linfomas, é um tipo de linfoma que tem isso aí. Então, cada tipo de linfoma tem uma característica, tá? Mas o principal é que os linfócitos, eles são malignos, então eles têm atipias, eles têm pleomorfismo. Alguns têm fibrose associada, né? Outros têm essas popcorn, e assim, né? Tem um que é mais difuso e tem células maiores, mas essa classificação é só mais para frente que vem. Certo, pessoal? Acho que esse é o último slide. E então, a gente continua, aqui, a gente continua na próxima aula ainda com neoplasias, que eu quero mostrar para vocês metástases, invasão de vaso linfático, invasão perineural, certo? E uma coisa que eu esqueci, o teratoma, ele aparece mais no ovário, tá? Mas o testículo também tem teratoma.
Só que no testículo a coisa muda um pouco de figura, né? Uma boa parte das vezes o teratoma é maligno, é o contrário. E existe o teratoma do mediastino, que em uma boa parte das vezes é metastático, tá? Então, até a nossa próxima aula, que é a nossa aula, que eu estou tentando fazer essa aula prática, para depois a gente fazer algum tipo de interação quando recomeçar oficialmente, tá? Então, pessoal, tchau, tchau.